Bom, começamos então. Eu vou usar o PowerPoint como eu fiz na semana passada, tá bom? Qualquer coisa você desmuta e me chama pelo áudio que eu não vou estar vendo vocês aqui. Eu vou estar com a minha apresentação aqui, tá? Essa aqui, mas é lá no final, lá no começo. Então é o seguinte, a gente vai trabalhar, o nosso tema é esse, permanecendo casado em um mundo caído. Então são duas partes. A primeira parte é hoje e a segunda parte, se der tempo hoje, senão a gente trabalha semana que vem. Tem o Paulo querendo entrar aqui. Bem junto aí. A primeira parte, então, nós vamos falar sobre os fundamentos do casamento de acordo com a Escritura, né? Então, a gente vai trabalhar mais ou menos assim. Pensa numa estrutura de uma casa. Nós vamos tratar hoje sobre os fundamentos do casamento. Na parte 2, a gente vai tratar o que a gente chama das estruturas do casamento. Então, hoje é onde que se fundamenta essa ideia de casamento, se é uma ideia que a gente tira da nossa cabeça, se é uma ideia que a gente tira da nossa sociedade, se é uma ideia antiga que tem que ser abandonada, ou se o casamento está instituído na ordem da criação divina, né? E na parte 2 nós vamos trabalhar as estruturas. Como que o casamento, então, fundamentado nessa verdade, tem que acontecer, tem que ser vivido, tá bom? A gente vai trabalhar, então, esses fundamentos que estão em destaque aí, Gênesis 1 e 2, tá? Por que isso? Porque hoje há uma contestação muito forte a respeito do casamento. Ela pode ser vista, por exemplo, nessa frase da famosa artista chamada Cameron Diaz. Ela diz assim: não acho que nós devemos viver nossas vidas em relacionamentos baseados em velhas tradições. Não acho que nós devemos viver nossas vidas em relacionamentos baseados em velhas tradições. A ideia por trás disso é que, por exemplo, um casamento monogâmico é uma velha tradição. É uma tradição humana, então não deve ser levado a sério, ela deve ser abandonada e deve se viver da maneira que se acha melhor, né? Isso é fundamentado em um pensamento que ele é filosófico e histórico, por assim dizer, chamado historicismo, que não tem muito tempo essa abordagem histórica de valores e também de períodos históricos, né? Mas o historicismo ele defende basicamente que tudo o que acontece na história humana está, digamos assim, limitada pelo seu contexto, né? Então não é um valor universal. Por exemplo, a ideia de que o casamento monogâmico é um valor universal, o historicismo vai defender que não. É uma ideia de um lugar, de uma tradição e que vai ganhando espaço. Então, e aí eles entendem então que a gente tem que abandonar essas velhas tradições e adotar práticas novas. Mas a pergunta que a gente faz, né, nós que somos cristãos e que acreditamos, cremos na Bíblia com a palavra de Deus, o casamento é isso? O casamento está dentro de questões só sociais, ou ele é uma instituição que, digamos assim, extrapola a criação no sentido de que ele foi instituído pelo próprio Deus, né? Essa é a ideia. Então, o primeiro texto que nós vamos trabalhar é o texto de... Fica aqui em cima você. Não, fica aqui em cima você. Aí. É o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, a parte A, né? A humanidade é a coroa da criação de Deus. Então, se você abrir lá, você vai encontrar esse texto, Gênesis 1, 26, a parte A, que diz assim: então disse Deus, façamos a humanidade a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É importante lembrar que quando você vem lendo o capítulo 1 de Gênesis, é o capítulo, digamos assim, da criação geral, né? Porque há dois relatos da criação em Gênesis, capítulo 1 e a primeira parte do capítulo 2. Tem gente que vai discutir que são dois relatos diferentes, mas não tem nada a ver. O que acontece é que no capítulo 1 há um relato mais geral da criação e no capítulo 2 é um relato mais
detalhado da criação da humanidade, que é o ponto principal de toda a criação. Mas então, se você vai lendo o capítulo 1, vai dizendo que Deus criou, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e as coisas foram surgindo numa sequência, né, dos dias, e sempre da mesma forma. Disse Deus, e aí surgem os luminares, né, o sol, a lua, as estrelas. Disse Deus a grama, as águas se separam, os animais que povoam a terra, as águas, e assim por diante. E quando chega nesse texto, há uma quebra, assim, há uma mudança muito drástica na narrativa, no texto, e essa mudança se dá dessa forma. Então, disse Deus, façamos, porque até então e disse Deus e as coisas surgiram. Aqui não. Aqui disse Deus, façamos. Esse façamos, ele é um verbo diferente do que foi usado até então no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus foi criando. É uma criação, então, diferente. Essa palavra que seria azahá em hebraico. Então, a primeira coisa que chama a atenção é que o verbo que designa a criação da humanidade é um verbo diferente da criação daqueles que são usados antes, né? E uma outra questão que chama, que desperta a atenção nossa, assim, é esse plural que está aí, né? Façamos, porque não é só um que está falando, então aí, né? É um plural. E aí tem uma discussão gigantesca em torno dessa palavra e vem ideias assim das mais mirabolantes, mas a mais aceita desde dos pais da igreja, né? Desde os primórdios da teologia cristã, é que aqui você tem já uma demonstração clara, não a primeira, mas clara, da Trindade. É a Trindade que trabalha, que expressa a criação humana, né? Tem alguns que vão dizer, por exemplo, que quando fala façamos, Deus está falando com os anjos, por exemplo. Mas como é que vai criar pessoas, a humanidade, à imagem e semelhança de anjos? Então, não cabe, né? A ideia aí é que a Trindade que já aparece ao longo do capítulo 1, então, quando fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, lá em 1:2, quando disse Deus, né? Ou seja, Deus cria pela palavra. Então, você tem o Criador, o Pai, você tem o Espírito, você tem o Filho, que é a palavra, mas aqui isso surge de maneira muito mais clara e intencional. Ou seja, a humanidade é resultado da criação trinitária, é a Trindade que cria a humanidade. E o texto faz questão de deixar isso claro. Isso é importantíssimo, porque isso traz para nós conceitos que nós e todas as pessoas carregam dentro de si, mas não percebem, né? Então, por que é importante entender que é a Trindade que cria a humanidade? Porque, por exemplo, isso responde para nós a necessidade que nós temos de nos relacionar, a necessidade que nós temos de ser pessoas em comunidade também, né? Então, a digital na criação da humanidade é a Trindade. E é interessante que esse tipo de criação, como vai narrar Gênesis 2:7, é uma criação bem peculiar. Lá em Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó. Esse verbo formou dá a ideia de que Deus sujou as mãos com barro para fazer a humanidade. A ideia de que Deus realmente moldou, de que Deus se envolveu. Isso é muito interessante se você confronta essa ideia da criação com ideias de outras religiões. Você sempre percebe que os deuses das outras religiões são deuses distantes da sua criação, né? Eles criam distantes dela, eles criam através de um outro agente, de um demiurgo, por exemplo. E a Bíblia, logo no início, já deixa claro que o Deus que ela está revelando é um Deus que se envolve com a sua criação a ponto de pôr a mão nela, né? Então, isso muda completamente a perspectiva de toda a criação. Então, é importante isso, querido. A primeira coisa é entender a humanidade, do qual saem homem e mulher, tem a digital da Trindade. Façamos, né? A segunda coisa interessante é que tem muita tradução que diz assim, façamos o homem, mas o certo é façamos a humanidade, né? A humanidade, porque daí você engloba homens e mulheres, porque a ideia aqui da criação não é de um homem, mas é a ideia da humanidade, né? O relato vem mais detalhado
no capítulo 2. E depois disso, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De novo, tem uma discussão gigantesca em torno dessa ideia de imagem e semelhança, mas a mais comum, eu acho, a mais saudável é a ideia de que é realmente só uma repetição que diz que o ser humano é criado à imagem de Deus. Né? Não é que a imagem é uma coisa e semelhança é outra, mas que o ser humano é criado à imagem de Deus. Que imagem seria essa? Provavelmente não é a imagem física, mas é o fato de nós pensarmos, de nós raciocinarmos, de nós amarmos e odiarmos também, né? Que nós temos essa capacidade de nós sermos seres espirituais também, no sentido de que nós nos relacionamos com Deus. E eu acho que é muito tranquilo isso, que se você olha qualquer animal e um ser humano, a diferença é brutal entre eles, né? Então Deus nos fez assim. E então, você tem, na continuação do versículo 26 e no versículo 27, o primeiro poema da Bíblia. A Bíblia tem muito poema, né? Os profetas são poemas, Salmos também, você tem muita coisa. Mas aí há o primeiro poema da Bíblia. E é interessante, eu chamo a sua atenção, não sei se você está vendo meu mouse aí, eu acho que sim, né? Dá até para usar isso aqui. Ó, deixa eu ver. Aí, dá até para usar. Legal. Vocês estão vendo aqui, note como que a palavra Deus aparece aqui, né? O verbo criou, a palavra Deus e a palavra imagem aparece nessa primeira linha. Na segunda linha, também aparece a palavra imagem, ela aparece aqui e aqui então, né? A palavra Deus aparece aqui e aqui, e a palavra criou também aparece aqui e aqui. Chega na terceira linha, você não tem a imagem, a palavra Deus e a palavra imagem, mas você tem, ao contrário, a palavra macho, que é Zahar, e a palavra fêmea, que seria Nehevá, alguma coisa assim. Isso é poesia hebraica, e a poesia hebraica ela é muito sofisticada, ela ensina muita coisa. O que o texto está dizendo é que no lugar de Deus e imagem, que aparece nessa linha e nessa linha, o texto coloca macho e fêmea, o que deixa claro que macho e fêmea formam a imagem de Deus. É isso que o texto está ensinando. Nesse primeiro aqui, que muitas traduções também traduzem como homem, mas é o sentido geral de humanidade. A palavra Adam, que significa que veio da terra, né? A humanidade. E aqui não, aqui a palavra é macho e fêmea. O texto, então, de maneira bem clara, diz que a imagem de Deus está no macho e na fêmea, porque o verbo criou, ele continua, tá vendo? Ele está aqui, ele está aqui e ele está aqui. Então, o texto de Gênesis, em capítulo 1, a primeira coisa que ele faz é fundamentar que a criação da humanidade ela é feita de maneira especial, em comparação com o restante da criação, e a imagem de Deus, a imagem desse Deus criador, que criou todas essas coisas, ela está expressa, ela está colocada dentro da criação. E onde está essa imagem? Macho e fêmea. Macho e fêmea. É por isso que um casal tem filhos. O que é uma criança? É uma imagem de Deus sendo que nasce, né? E um homem e uma mulher, então, têm o poder de gerar uma imagem de Deus, porque isso está fundamentada na criação. Tá bom? Bom, aí a gente passa lá para o versículo, para o capítulo 2 de Gênesis, avançando aqui um pouco, e a gente então vai encontrar a origem do que a gente chama de casamento. É lógico que casamento, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de casamento no cartório, na igreja, jogar arroz, vestido branco, não é nada disso aí que eu estou falando. Tudo isso aí é mais romano do que cristão. Mas eu estou falando de casamento no sentido de um homem e uma mulher se juntarem e passarem a viver juntos, né? Um dando a vida pelo outro. Lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 4, o texto fala assim: esta é a história, e essa palavra para história é Toledô, das origens do céu dos céus e da terra no tempo em que foram criadas. O Senhor Deus fez a terra e os céus. Gênesis 2:4. O livro de Gênesis, ele é estruturado com esses Toledô. Toledô é a história ou a geração
né? E são 10 desses que acontecem, que ocorrem ao longo do livro de Gênesis. Você pode ver aqui, ó, 5:1, 6:9, 10:1, tal, esses aqui. Esse de 2:4 é o primeiro deles. Então, Gênesis apresenta no capítulo 1 uma narrativa geral da criação, e no capítulo 2 ele vai trabalhar de maneira específica a criação e começa então o Toledô, ou a história dos céus e da terra. E não é por acaso que a instituição do casamento está nessa história, ou nessa genealogia, por assim dizer, da criação, ou das origens dos céus e da terra. O que significa isso? Significa que o casamento tem as suas raízes, a sua estrutura no ato criacional de Deus. E aqui está um ponto importantíssimo, porque para nós, o casamento, para nós cristãos, não é algo social. Ou também pode ser algo, mas antes de ser algo social, antes de ser algo jurídico, antes de ser algo econômico, antes de ser uma sociedade, que tudo isso, o casamento hoje tem essas facetas, né? Mas para nós cristãos, o casamento é, antes de qualquer coisa, uma instituição criacional. Deus criou dessa forma. Por isso que para nós, para a nossa fé, isso é muito importante. Isso é valiosíssimo, né? Para nós não tem negócio. E aí como que se dá então o casamento? É interessante que primeiro há uma incompletude da criação. Se você olhar no capítulo 1, versículo 31, diz que Deus viu aquilo que criou e que tudo era muito bom. Mas aí, no capítulo 2, já surge uma coisa que não é tão boa assim. Que o que é? Não é bom que o homem esteja só, né? Na sequência, há uma iniciativa divina. Você precisa prestar bem atenção nisso. É Deus quem tem a iniciativa. Então ele diz assim, farei para ele alguém que o auxilie. Aí a ideia de auxiliar é alguém que consiga enxergar o homem olho no olho, face a face. O que significa isso? Alguém que é igual ao homem. Igual em dignidade, igual em valor, né? Igual. Que não é como os animais, que eles passaram diante de Adão lá, fez um desfile dos animais, Adão deu nome para eles, tudo, mas não se achou entre eles alguém que fosse igual a Adão, né? Como diz o que está em verde aí. Então, olha só, o casamento surge como digamos assim, um ato de completar a criação. Então, ele está arraigado na criação. A iniciativa de gerar macho e fêmea, marido e mulher, é de Deus. Deus é quem toma a iniciativa. E como não há correspondente na criação, Deus vai gerar isso. Então, como é que a gente pode entender a ação divina? Aí tem toda aquela cirurgia divina, por assim dizer, né? Deus põe Adão para dormir, tira a costela de Adão, uma das costelas, e com ela cria Eva. E eu gosto muito dessa frase do Matthew Henry, que ele diz assim, a mulher não é feita da sua cabeça para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua correspondente, debaixo de seu braço para ser protegida e de perto de seu coração para ser amada. Quando nós formos trabalhar o texto de Efésios, que é na segunda parte, isso vai ficar de maneira mais clara ainda. E aqui, queridos, o que está em azul, presta atenção o que o texto está dizendo. Diz assim, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Ou seja, o Senhor é o criador do casamento. E o primeiro casamento, então, nessa perspectiva bíblica que a gente está falando, ele acontece no que a gente chama de templo-jardim, porque toda a criação é um templo de adoração a Deus, né? Toda a criação. A ideia de, depois que Salomão constrói o templo, é por causa do pecado e tudo, mas a criação é um templo de adoração a Deus. E nesse lugar, Deus, o Criador, institui o casamento a ponto dele levar a mulher para Adão. Dessa forma, a gente pode afirmar, então, o quê? Que o casamento é uma instituição criacional. Deus é quem criou, Deus é quem projetou e Deus é quem fez isso. E qual foi a resposta do homem? A resposta do homem foi, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Ou seja,
a um complemento, a uma identidade, né? E aqui o homem é chamado de Ish e a mulher de Ishá. As palavras são muito parecidas e deixa claro, no hebraico eu estou falando, né? E deixa claro a proximidade e o relacionamento, a identidade e a complementaridade de homem e de mulher. E é interessante também que o que está em amarelo no original é um poema. Isso significa o quê? Que o resultado do casamento instituído por Deus é um poema, é arte, é adoração ao próprio Deus, né? Também o texto bíblico diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, há um comprometimento muito mais forte entre eles, né? A palavra ali é abandonar, porque quando o texto diz assim que o homem deixará pai e mãe, essa palavra deixará, esse verbo deixará, ele é bem forte, assim, é uma ideia de abandonar, não no sentido que eu vou embora e não volto mais, mas é que é um deixar sério, é um deixar de verdade, né? Deixar o pai e mãe mesmo. E se unirá é a ideia também, é um verbo forte na ideia de se apegar, de se juntar, de agarrar, né? Então, há um rompimento grande aí, porque o homem deixa pai e mãe, que foram aquelas pessoas mais importantes para ele até então, ele deixa e se junta à sua mulher, que passa a ser a pessoa mais importante e mais próxima. Então, há uma mudança muito drástica no eixo da vida de alguém quando a pessoa se casa dessa forma, né? O resultado é que eles se tornarão uma só carne, e é interessante que essa palavra para uma aí, que é errad em hebraico, dá a ideia de uma unidade composta também, né? Assim, por assim dizer. Então, por exemplo, Deuteronômio 6,4, que é o Shema, diz: ouça, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é um único Deus. É essa palavra que é usada lá também. Então, é uma unidade bem, assim, sólida, né? Por assim dizer. E é interessante que a Bíblia usa a linguagem que ela usa para a Trindade, ela usa para o casamento também. Que a Trindade, o que é a Trindade na nossa fé? É um Deus, né? Nós não temos três deuses, é um Deus em três pessoas. O casamento é isso, são duas pessoas e uma só carne. Essa linguagem que é aplicada para a Trindade e é aplicada para o casamento, ela é muito forte. Ela é muito forte. E é esse tipo, então, de unidade que o casamento gera, né? E o resultado disso é uma aceitação sem segredos, né? O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, o casamento é o ponto máximo da aceitação entre duas pessoas, entre homem e mulher, quando eles são eles mesmos, por assim dizer. Bom, as conclusões que a gente pode ter até aqui. Primeiro é que a humanidade, então, é a criação especial da Trindade. Isso é muito importante a gente sempre ter essa ideia em mente. O segundo é que homens e mulheres, né? Desculpa, está errado ali. Homens e mulheres são a imagem de Deus, macho e fêmea. A imagem de Deus não está nos animais, numa árvore, mas está no macho e fêmea. Então, o casamento bíblico, ele faz parte da origem dos céus e da terra. E sabe que eu nunca tinha me atentado a isso, só agora que eu fui dar uma estudada de novo em algumas coisas, que eu percebi que quando, então, a Bíblia vai falar sobre a origem dos céus e da terra, coloca o casamento lá e de uma maneira muito especial, dando importância muito grande. Assim. Então, a ideia é que na origem dos céus e da terra está o casamento. Que o casamento, então, foi criado e instituído pelo Senhor, não é um conceito social, jurídico, econômico, como também tem muita gente na história, ao longo da história, que vai dizer que o casamento é um conceito econômico, né? Ele gera coisas boas para a economia. Pode até ser, eu não estou dizendo que não seja, mas, em primeiro lugar, para nós, o casamento é instituído por Deus, né? E o último, o casamento bíblico, então, ele é baseado em complemento e identidade, comprometimento, unidade e aceitação mútua. Aceitação mútua. Ah...
Deixa eu voltar aqui, que a gente vai cair daqui a pouco. Bom, a gente vai cair, aí a gente volta para perguntas e respostas, tá bom? Beleza? A gente tem 1 minuto e meio ainda. Alguém quer aproveitar para fazer a pergunta agora? Pastor, teve pergunta no chat aqui, eu vou ler para você. O Eu Marco, vi. imagem e semelhança lá no começo não é física, é? Aham, não. Não é física. Muito embora tenha gente que defenda que sim, mas não. A imagem e a semelhança é porque nós somos os únicos seres de toda a criação que conseguem se relacionar com Deus da maneira que a gente se relaciona. É claro que tem a questão do pecado que quebra essa relação, né? E com Jesus nós restabelecemos que é a vida eterna, mas não, é a questão de que nós somos seres que pensam, nós somos seres que tomamos decisões, nós somos seres que amamos, né? Nos relacionamos e assim por diante. Pessoal, vai cair aqui, a gente volta, se for o caso, eu apresento a segunda parte, tá bom?